é o fim do fundo? Fim de jogo? A resposta curta é sim. É o fim do fundo como a gente conhecia. Ok, vamos lá. Se você tem cotas do XPN11 ou do IBBP11, a confusão deve estar grande. Vendeu tudo, pagou um dividendo gordo e agora falam em migração. Mas afinal, o que está acontecendo? O fundo acabou? Para onde vai o seu dinheiro? Calma. A gente vai organizar essa bagunça agora, ponto por ponto. A pergunta que vale R$1 milhão é essa aí. XPI11 vendeu todos os imóveis. É o fim do fundo? Fim de jogo? A resposta curta é sim. É o fim do fundo como a gente conhecia. Mas atenção, isso não significa necessariamente o fim do seu investimento. Vamos entender essa transformação. E antes da gente mergulhar nos detalhes, preciso dizer que essa análise aqui tem uma dedicatória especial. Foi uma provocação do inscrito Alessandro Pedroso que nos fez ir mais a fundo nisso tudo. E a dúvida dele, com certeza, é a de muita gente. É esse tipo de cutucada que faz a gente crescer junto. Valeu, Alessandro! Para a gente entender o que está acontecendo, primeiro a gente precisa saber quem é quem nesse jogo. É uma verdadeira dança das cadeiras com 3 fundos. Vamos botar ordem na casa e esclarecer o papel de cada um. A foto da situação é a seguinte: o XPN11 é o fundo que está de saída, está vendendo tudo. O XPLG11 é o peixe grande, o gigante que chegou com um caminhão de dinheiro e comprou todos os galpões. E o IBBP11? Ele é um fundo irmão do XPN11, da mesma gestora, e ele que vai, no fim das contas, receber os cotistas do XPN11. Entendido? Vamos em frente. Então, a operação acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, vende tudo para o XPLG 11, 100%. Segundo, com a grana no bolso, o XPIN 11 vai lá e paga todas as dívidas que tinha, deixa o balanço zerado. E terceiro, o passo que mais importa para quem é cotista. O que sobrou do dinheiro vai ser transformado em cotas do IBBP 11. É aí que a mágica acontece. Ok, a gente já entendeu a mecânica. Agora vamos para o que interessa de verdade. Essa movimentação toda, no fim do dia, foi boa ou ruim para o nosso bolso? Vamos olhar os números. Esse aí foi o tamanho do cheque, quase 288 milhões de reais. Foi isso que o XPL G11 pagou à vista por todos os imóveis do XPIN11. De uma hora para outra, tijolo virou dinheiro vivo na conta do fundo. Agora, se liga nesse número. É aqui que a história fica interessante. O fundo irmão, o IBBP11, também aproveitou a onda e vendeu uma parte pequena dos seus ativos para o mesmo XPLG11. E o lucro? 300%. Uau! Isso diz muito sobre o apetite do mercado por galpões de qualidade e que a gestão, olha, acertou em cheio no timing da venda. E um resultado desses não cai do céu, né? É fruto de estratégia, de saber a hora de vender. E é exatamente esse tipo de movimento que a gente analisa e aplica lá na carteira do canal. A gente mostra nossas compras na real. Se você quer ver como isso funciona na prática, já se inscreve aí no Beabá do Dinheiro. E o primeiro efeito prático no bolso do cotista do XPIN11 foi esse aqui, um dividendo extraordinário de 85 centavos por cota. Foi um belo de um prêmio pelo bom negócio, dinheiro direto na conta. Só que aí quando a gente olha o gráfico, a gente vê esse pico gigante. E aqui vem a análise crítica. Foi um dividendo recorde? Com certeza. Mas ele também foi o último suspiro daquela renda mensal que vinha dos aluguéis. Aquela fonte de renda secou, acabou. O que vem daqui para frente é outra história. E aqui, vamos ser justos, cabe uma massagem no ego de quem era cotista do XPIN11. Pensa bem, o maior fundo de logística do Brasil quis comprar todo o seu portfólio. Isso é um atestado de qualidade. Significa que os imóveis eram bons, que os inquilinos eram fortes. A tese de investir nesses galpões estava certíssima. E essa tela aqui resume perfeitamente a virada de chave. Antes, você era dono de um pedacinho de galpão que te pagava aluguel todo mês. Previsível, estável. Agora você é dono de um fundo, que é basicamente uma conta bancária cheia de dinheiro, esperando virar cota de um outro fundo, o IBBP11. A tese de investimento mudou da água para o vinho. E toda vez que a tese muda, aparecem novos riscos. E o nosso trabalho aqui é jogar luz naquilo que não está tão óbvio. Vamos ver quais são os pontos de atenção que todo mundo precisa ficar de olho a partir de agora. Olha só, o ponto central é esse. Trocamos a segurança do aluguel pela aposta no desenvolvimento de obras do IBBP11. Traduzindo, trocamos um dinheiro certo hoje por um potencial de ganho maior lá na frente, mas com risco de obra atrasar, de o custo subir, e enquanto isso fica um buraco na renda. O aluguel do XPN11 já era. A renda futura depende desses prédios ficarem prontos.
A boa notícia é que aquela inadimplência de quase 17% ficou para trás, foi junto para o XPLG11. Mas a nova renda, por enquanto, é só uma promessa. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Essa mudança de perfil, de um fundo de renda para um de desenvolvimento, isso te preocupa ou você está vendo como uma baita oportunidade de crescimento? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Certo. Com o cenário todo na mesa, a análise feita e os riscos claros, a pergunta é: e agora? O que eu faço? Vamos montar um plano de ação, um checklist do que você precisa monitorar de perto. A partir de hoje, sua rotina é a seguinte. Primeiro, olho de águia em todo o comunicado da gestora. Segundo, fique atualizando a sua custódia na corretora para ver o dia que as cotas do XPI 11 vão sumir e as do IBBP 11 vão aparecer. E o mais importante de tudo, acompanhe de perto as obras dos edifícios Jequitibá e Jacarandá lá no IBBP 11. O seu dividendo futuro vai depender do progresso desses tijolos. E no fim, tudo se resume a uma decisão estratégica que só você pode tomar. Vale mais a pena embarcar nessa nova aventura de desenvolvimento e construção do IBP11, com seus riscos e seu potencial, ou é melhor botar o lucro no bolso, agradecer e procurar outro fundo de galpão que já esteja redondinho, gerando aluguel previsível? Essa escolha, claro, é pessoal e depende do perfil de cada um. E vale lembrar, nada do que a gente disse aqui é recomendação de investimento, ok? Para continuar por dentro do desenrolar dessa história, já se inscreve aí no canal Beabá do Dinheiro, porque a gente vai continuar de olho nesse ativo.